De todo o Brasil, falamos aqui do Street Studio, em nome de Volkswagen, da nossa Brahma, Mafre, Casa Flora, Absolute Chivas, Unimed Paulistana, a nossa Casa das Festas, a Revista Caras, o Brilá da nossa Carla Elage e, é claro, o Loreno Hotel. Bom, que golaço do Danilo, não? Eu acho que não foi um chocolate, foi uma fábrica de chocolate toda. O Corinthians no segundo tempo, maravilhoso, 5-0. Só faltou o Johnny Depp lá no estádio. Só faltou o Johnny Depp. E eu vou dizer uma coisa a você. Dizem que o Carpegiani inventou demais. Contra o Ceará, me dizia o nosso Jair Dutra, ele jogou com o esquema retrancado, ele jogou no 3-5-2. E contra o Corinthians ele joga com 3 atacantes, quer dizer... Inventou demais, Alex Mineiro, mas fez um bom primeiro tempo, né? Ô, Beto, é difícil, é difícil e ao mesmo tempo é fácil falar depois que o negócio acontece. Porque se o Carlinhos Paraíba não dá uma adianta e é expulso como foi, tinha acabado de levar amarelo, o tonto vai lá e dá um carrinho daquele por trás. Ele ainda reclama da expulsão. Não tem como reclamar. Eu falo tonto com respeito, com carinho. Mas olha, como é que pode o cara... Entenda tonto como faltou... malandragem, exatamente, mas eu calibre. falo assim, é meu estilo de ser. Foi tonto mesmo. Mas foi anta mesmo. Foi. Então, a partir daí, o São Paulo teve o seu esquema quebrado. Primeiro, por desfalques importantes, o Casemiro é um dos sustentáculos do meio-campo. Gostou dos sustentáculos? Amei. Bonito, né? É um dos sustentáculos do meio-campo do São Paulo e por causa de uma dor de garganta não jogou. O Dagoberto acho que estava pensando no filho que ia nascer no dia seguinte. É um motivo justo? Até é. Mas então pede para não jogar, como ele pediu para não jogar amanhã. O filho dele nasceu ontem e amanhã o Dagoberto pediu dispensa do jogo contra o Botafogo para acompanhar a esposa no hospital com o filho. Acho mais do que justo. Tem um monte de gente metendo pau no Dagoberto. Se todos fizessem assim, acho que a família seria muito mais valorizada e eu sou a favor disso. Agora, no momento do jogo contra o Corinthians, ele estava desligadão. O Dagoberto não jogou. O São Paulo cheio de meninos. E aí eu acho que entra uma situação... Mas não tem desculpa não, viu, Alex? Não tem desculpa. Essa questão de tava desfalcado, não. 11 time, contra 11, as 2 equipes entraram em campo. Até porque o Corinthians jogou com o Palmeiras com 1 a mais e tomou sufoco. Entendeu? Classificou nos pênaltis porque... Então não tem desculpa. O Corinthians foi superior. Foi mesmo. Fez os gols na hora certa, o gol do Danilo, né? Um importantíssimo, numa hora importante da partida. Né? E depois o Liedson ali dentro da área, todo mundo sabe... Se bobear, se falhar, ele vai fazer. Então não tem desculpa. O futebol é isso. Falhou, paga um preço. E outra, o negócio do Rogério. Todo mundo tá falando do frango dele, né? Inclusive tem um amigo meu que, brincando assim, falou, né? Que o Milan tem o pato, o Santos tem o ganso e o São Paulo tem o frango. Acontece, né? Frangos acontecem, né, presidente? Todo goleiro leva frango, todo goleiro faz grandes defesas. Ainda mais todo atacante perde gol. Todo juiz erra. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Condição humana. E acho que o Rogério tomou que não seria do futebol se não fosse isso, né? Teria graça. Acho que a chance dele tomar aquele frango num primeiro gol seria muito menor do que no 5º gol. Porque ali o time já estava desnorteado, já estava desmotivado. O Rogério queria que o jogo terminasse porque ele estava nervoso com a arbitragem, sem razão, mas estava. Mas durante os 90 minutos você nunca pode ficar desmotivado. Eu sei. Imagine se você toma 7, 8, 10, é pior, né? Então nunca pode estar desmotivado. E poderia, não poderia? Poderia. É verdade. Agora, eu quero jogar, olha só a infelicidade do Rogério Ceni aí. Tristeza, né? Realmente o Rogério de grandes jogos, o Rogério que... no jogo anterior salvou, foi o melhor goleiro. Exatamente. Foi o goleiro da rodada. Foi maravilhoso. O melhor goleiro. Salvou o São Paulo. Se o São Paulo é tricampeão do mundo, o Rogério tem muita participação nisso. Sem dúvida, ninguém. Enfim. Ninguém está questionando. O Rogério é um dos grandes goleiros do mundo. Eu acho o seguinte, se o Rogério... Mas pro Rogério teve um gostinho especial no 100º gol. Teve um gostinho especial. E agora pro Corinthians exatamente, teve um gostinho especial. Exatamente. E por falar... Essa falha. E por falar em frango, evidentemente, e do Rogério, eu quero agradecer a presença do Chiquinho Leite Moreira. Chiquinho, que é corintiano, juramentado e sacramentado. Pelo amor de Deus, olha, não vamos misturar as bolas. Eu vou ser sincero, eu fiquei triste com esse resultado. Porque eu como bom tenista, eu tava torcendo para o 6º gol para ser um 6 a 0. O pneu tava faltando um pneu. 6-0. O pneu.
Dá um pneu, presidente. Dá um pneu, presidente. Então isso ficou engasgado na garganta. Fanfarrão, não conseguimos fechar o set. Não, vai ficar isso na minha vida inteira, engasgada na garganta isso aí. Ô Chiquinho Leite Moreira, você que torceu, dizia aqui para o presidente, torceu muito para o Santos Futebol Clube. Você que tem o nosso Ace no Band Esportes. Todas as quintas-feiras, às 6 da tarde, com um rostinho bonito, que é da Renata Saporito. Renata Saporito, exatamente. O Chiquinho é o cara mais privilegiado do canal. A cada temporada tem uma menina do Band Esportes para acompanhar. Sempre muito bem acompanhado. Sempre muito bem acompanhado o nosso Chiquinho Leite Moreira. Mas, Chiquinho... Você sabe uma coisa, eu vou te fazer um parênteses. O Emílio Sanches, que foi o melhor jogador de duplas do mundo durante muito tempo, ele falava assim, tem 2 segredos para você jogar bem a dupla. Qual que é o primeiro? Escolher bem o parceiro. Certo? Mas o Beto também está sempre bem acompanhado. A Paula está sempre aqui. Pô. É verdade. Estou sempre, graças a Deus. E hoje eu tenho a honra de ter minha filha aqui, a Juju, que também veio acompanhar aqui o nosso Encontro de Craques. Quer dizer, como você falou, a gente tem que ter esses valores importantes na vida. Olha a Juju na tela, apareceu. Juju na tela, no detalhe. No close, Isso é tudo a parceria. É verdade. Me diga uma coisa, Chiquinho, vive um bom momento o futebol brasileiro com essa conquista do Santos Futebol Clube. Espetacular. Vamos ter, sem dúvida alguma, um campeonato empolgante. Copa América. E a Copa América que vem trazer todo um movimento para esse nosso futebol brasileiro. Pergunto a você, nós tivemos no último final de semana, na Argentina, o rebaixamento do River Plate. Aí eu fiquei triste. O River, ele foi rebaixado. O Monumental de Nunes completamente tomado. Ele precisava ganhar por uma diferença de 2 gols e acabou empatando o jogo e caiu para a segunda divisão, presidente do futebol argentino. Isso acabou revoltando a grande maioria, para não dizer quase todos os torcedores que lá estava no Monumental. O jogo foi absolutamente nervoso, pênalti perdido, quer dizer, tudo superlotação, 15 mil pessoas a mais do que caberia no estádio. Exatamente. E esse mesmo River, que há uns anos atrás, aqui no Pacaembu... Lá vem ele. Lá vem a lembrança. Aqui no Pacaembu... Lá vem a lembrança. Aqui no Pacaembu foi o causador... Como você é mal, Beto. ...de uma das maiores tragédias da história do Paulo Machado de Carvalho. E do Corinthians. E do Corinthians, estádio, né? do estádio. Foi do estádio. Porque o Monumental de Nunes vai ser o palco da final da Copa América e ele vai ter que ser todo restaurado, todo arrumado, enfim, para essa final. E os torcedores saíram às ruas, lojas saqueadas e tudo mais. Bom, nós tivemos no futebol brasileiro uma experiência muito parecida com o Corinthians. Nós tivemos no River Plate, durante muitos anos, um tirano no poder. E depois o Passarella pega o River e não consegue. O River que, ao que parece, deve algo em torno de 90 milhões de reais. E o Corinthians viveu uma situação muito parecida, Paulinho. Você acompanhou isso de perto, todos nós acompanhamos. O Corinthians viveu uma situação parecida, foi rebaixado, foi para a segunda divisão. E o presidente André Sanches acabou, através dessa queda, criando forças... Foi como o Fênix, né, Beto? Para trazer o Corinthians, o que é o Corinthians hoje. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer a você, presidente, depois quero passar também ao Jorge Lacerda e a vocês, seria o River Plate o precursor para levantar a segunda divisão no futebol da Argentina, que passa por um momento difícil do ponto de vista econômico? Seria abrir-se-á uma porta para que a segunda divisão do futebol argentino possa efetivamente ganhar como a Série B aqui, que é transmitido pela Band aqui no Brasil, presidente? Eu imagino que sim. É um time que tem uma torcida fanática, às vezes exageradamente fanática.
Se eu fosse infame, eu diria que a torcida se comportou de forma horrível nesse domingo. Desculpa, Esse pessoal. é o presidente. Mas Esse é o levantou a presidente, bola na área, eu preciso concluir. Mas eu acho que isso vai oxigenar a Série B no Campeonato Argentino. Como a presença do Corinthians, do Vasco e do Palmeiras. Do próprio Palmeiras, que foi quem levantou. Fez com que a nossa Série B tivesse maior audiência. Ô, presidente, permite fazer uma pergunta para o senhor em relação a esse rebaixamento do River. Quem me deu essa ideia, até poderia falar como se fosse uma ideia minha, mas foi um amigo meu chamado Marcos Arnaldo, que é um dos diretores da Repsol, que inclusive me deu a honra de fazer uma palestra para eles hoje lá no Guarujá pela manhã. Estão fazendo uma convenção lá. Um abraço a todos que estão vendo o Encontro de Craques. Falei que estaríamos aqui e eles estão vendo. Então o grau de octanagem do programa está alto hoje. Tá, sem dúvida. O gás total lá no Guarujá, com o pessoal lá do Casagrande. Então, e ele me deu uma ideia relacionada aos presidentes dos grandes clubes de São Paulo, que são os mais próximos de nós, para que os presidentes enviassem uma mensagem de apoio, de solidariedade ao presidente do River Plate por esse momento difícil. Com uma cortesia, e eu acho que até em relação ao Santos, teria uma representatividade ainda maior por ter sido agora campeão da Libertadores. O senhor que é tão cortês, tão polido, tão gentil com todos os torcedores, com todas as pessoas, acho que seria um gesto bacana de solidariedade, de sinceridade, de oferecer apoio nesse momento ao River Plate, de um modo geral, representado pelo seu presidente, e por que não, de repente, oferecer algum tipo de ajuda, alguma parceria, algum jogador emprestado, porque o time do River, o elenco do River está em cacos nesse momento, todo mundo quer ir embora, o River precisa ser remontado. Acho que seria uma grande oportunidade para que houvesse algum tipo de união que normalmente nós estamos acostumados a ver no futebol. Os argentinos e os brasileiros têm uma rivalidade histórica. Eu acho que dificilmente um clube argentino ajudaria um clube brasileiro e acho que dificilmente um clube brasileiro daria uma colher de chá para os hermanitos. Mas eu acho que essa ideia de uma mensagem de solidariedade enriquece o futebol. Estamos todos tristes, né, presidente? É? Estamos todos tristes, né? Pois é. Eu acho que isso é um dever de educação. Você sabe que eu defendo a tese de que futebol não é para ser guerra fundamentalista. Por isso. O adversário não é um inimigo que tem que ser destruído. Durante 90 minutos, o seu clube vai fazer o possível para derrotar e colocar o maior número de bolas na rede adversária. Mas terminado o espetáculo, a convivência que prevalece, a amizade, o respeito ao direito do outro de torcer pela sua paixão. Eu acho que então, numa hora dessa, é um dever de civilidade e eu acho a ideia muito boa. Vou mandar uma mensagem para o presidente do River amanhã. Mas você sabe que eu já passei por situações assim difíceis também, de quase chegar ao rebaixamento, na própria Alemanha. Eu estava jogando o Bayer Leverkusen e a nossa equipe passou um período de má administração na Alemanha. E eu creio que para um clube chegar a esse ponto é uma má administração. E olha que se é Bayer é bom, né? E é uma questão de má administração. 1-1, né? A má administração. E nós vemos o campeonato argentino, não é que os grandes clubes estão em ascensão, né? O Boca não fez um bom campeonato. As equipes importantes não fizeram bons campeonatos. Então, eu creio que precisa uma reformulação. Espero que agora na Copa América a Argentina possa trazer o torcedor de novo a ter essa paixão pelo futebol. E no tênis, né, Jorge, também, os argentinos, além de grandes rivais, assim como no futebol, eles podem estar, do ponto de vista administrativo, em frangalhos, como bem disse o Alex Miller. Mas o que revela de talento é brincadeira, hein, presidente? Beto, Aí sim são profissionais, né? Eu vejo algumas academias... eu acho que a grande vantagem da Argentina é a tradição, né? Como o brasileiro tem no futebol. Agora eu estive em Buenos Aires uns 30 dias atrás, na reunião da COSAT. Dá até uma inveja positiva. Vai passando e todos os parques têm quadras públicas. E as quadras estão sendo utilizadas.